Certa vez, Saoshyant trouxe uma revista científica. Aqui está escrito que em breve os astronautas vão pousar em Marte e que no futuro talvez consigam chegar até as estrelas mais próximas. Só que a viagem até lá é longa demais. Talvez uma vida inteira não seja suficiente. Se inventassem o teletransporte, aí daria para ir até lá num instante. Eu fico admirado com vocês, humanos. Para todo lugar vocês querem levar esse corpo junto. Eu, quando me tornei xamã, passei a conseguir voar para qualquer lugar. Comecei a voar com a alma Sur, estive na Lua. E em Marte. Às vezes, eu me deitava num campo, olhava para o céu estrelado, fixava os olhos em alguma estrela e pensava, o que será que existe lá? Então eu voava até ela, para descobrir. Cheguei até a atravessar o Sol. Lá é algo muito incomum. Mas, depois de um tempo, isso deixou de me interessar. O mundo dos espíritos é muito mais fascinante. Ele é muitas vezes maior do que todas as galáxias e muito mais vivo e interessante do que o mundo físico. E por que você não ficou lá? Porque o dever de um xamã é ajudar as pessoas. Não existe nada mais elevado em todo o universo do que ajudar os seres humanos. Se eu não tivesse um corpo físico, as pessoas não poderiam me ouvir nem me ver. No máximo, poderiam me encontrar em sonhos, mas depois esqueceriam o sonho ou simplesmente não acreditariam nele. Sem um corpo físico, quase nada pode ser feito no mundo material e as pessoas sofrem e precisam de ajuda. Então por que vivemos aqui se tudo é tão difícil? Seria muito melhor viver no mundo dos espíritos. Mas nós todos vivíamos lá e voltaremos a viver. Só que Tengri, o céu infinito, cria inúmeros mundos muito estranhos, como este mundo físico da Terra. E alguém precisa habitá-los. Por isso fomos enviados para cá por um tempo. Alguns como plantas, outros como insetos ou peixes, para sustentar essa grande criação. E para que tudo isso? Como posso explicar? É como se aqui estivesse sendo feito um filme, que depois será assistido por todos os Ai, pois eles se alimentam de experiências e impressões. Por isso, o drama que se desenrola em cada um desses mundos tem sua razão de existir. Claro, esse é apenas um dos sentidos da vida. Na verdade, eles são incontáveis. E o que os AI fazem para assistir a esse filme? Eles costumam vagar por aqui e, às vezes, entram em um inseto, passando a perceber tudo como um inseto. Depois entram em uma planta e vivem por algum tempo a vida de uma planta. Em seguida, podem entrar em um peixe e assim por diante. É vivendo pequenos fragmentos da vida de outros seres que eles obtêm seu alimento, as experiências e as impressões. Em seu estado sem corpo, não existe outra forma de adquiri-las. Já Tengri absorve trilhões deles. Em um único instante, ele vivencia milênios inteiros e as vidas de incontáveis seres, pois percebe tudo numa velocidade inimaginável. É como se incontáveis filmes fossem exibidos ao mesmo tempo em apenas um segundo. E ele conseguisse ver, sentir e viver todos eles simultaneamente. E como posso saber se alguém entrou em mim? Se você sente que alguém está olhando através dos seus olhos e ouvindo através dos seus ouvidos, esse é um AI. Eu já senti como se alguém estivesse me observando. Esses são os espíritos. Eles costumam nos observar. Então a imortalidade física é uma grande tolice? Não haveria castigo pior do que um ser humano que, mesmo permanecendo jovem e saudável, jamais pudesse morrer. As pessoas desejam a imortalidade apenas porque não sabem o que as espera depois da morte e por isso têm medo. Mas isso até é bom. Caso contrário, se soubessem como é maravilhoso viver no mundo dos espíritos, todos iriam querer morrer antes da hora. Então a morte não é de forma alguma a pior coisa que pode acontecer conosco? Você entendeu corretamente. Na verdade, a morte é mais uma bênção, um presente divino. Neste mundo, nada existe por acaso, nem mesmo a morte. Tudo foi criado com sabedoria por Tengri. Se Tengri é bom e nos ama, por que criou um mundo tão cruel? Foi assim que aconteceu. No princípio,
Tengri criou os mundos celestiais, os paraísos dos planos sutis, onde existiam apenas alegria e bem-aventurança. Mas as almas dos Ai, que ele havia criado, não eram capazes de dar valor a tudo isso, porque nunca tinham conhecido outra realidade. Afinal, se uma pessoa comer apenas açúcar a vida inteira, ela jamais compreenderá o que é o doce. É preciso provar o amargo, o azedo e outros sabores para poder apreciar a doçura. Além disso, aquelas almas eram muito ingênuas, pois conheciam apenas a verdade e nunca haviam encontrado a mentira nem a astúcia. Quando já estavam saciadas da vida no paraíso, as almas suplicaram a Tengri. Faça alguma coisa para que possamos apreciar ainda mais o paraíso do sétimo céu. Faça com que seja como se estivéssemos vendo o paraíso pela primeira vez, maravilhados com tudo o que existe aqui. E então... Tengri criou a Terra. E as estrelas e as galáxias? Quando falo da Terra, refiro-me a todo o mundo físico e material. Até os buracos negros? Sim, eles também. Aliás, eu viajei até o início dos tempos e vi que a nossa galáxia nasceu da explosão de um gigantesco buraco negro. Ele é como uma semente da qual floresce a galáxia. Depois, toda a galáxia volta a se contrair até se tornar novamente um buraco negro. E uma nova explosão dá origem a outro universo físico. Mas essa não é uma explosão caótica. É uma explosão perfeitamente ordenada e inteligente, da qual surge o mundo material, porque é Deus quem guia essa explosão. Mas nós nos desviamos do assunto. Então Tengri disse às almas: Eu criei um mundo completamente oposto ao paraíso. Nele, vocês poderão experimentar uma infinidade de novas percepções. Serão insetos, plantas, animais, seres humanos, espíritos bons e espíritos maus, o sol e a lua. Conhecerão o que significa estar limitados por um corpo. Conhecerão o mal, a dor, a mentira, a velhice e a morte. Parece uma aventura radical. Exatamente. E nós vamos brincar de esconde-esconde. Vocês esquecerão sua natureza divina. Esquecerão Tengri. Mas permanecerão com um sentimento de vazio e insatisfação na alma. E isso fará com que procurem a resposta para a pergunta: por que vocês sofrem tanto na Terra? E isso os levará a recordar quem vocês realmente são. E também a se lembrar de mim, Tengri. No começo, vocês vão implorar para que eu transforme o mundo terreno. Mas quando alcançarem a sabedoria, encontrarão a si mesmos e entrarão no mundo do paraíso. Então passarão a ver tudo com novos olhos e voltarão a se maravilhar com o paraíso. E poderão contemplá-lo através de tudo aquilo que já foram, como planta, inseto, animal, ser humano, espírito, como o sol e a lua. E quando o encanto começar a desaparecer, descerão novamente ao mundo material para renovar sua percepção. Isso parece um reality show. Sim, de certa forma. E o que devemos fazer para sair de lá? Perguntaram os Ai. Vocês precisarão resistir às leis do mundo terreno, onde um devora o outro, onde cada um pensa apenas em como explorar os demais. Em como humilhar alguém para se sentir superior. Em como causar sofrimento aos outros. E em como se alegrar com a dor alheia apenas porque está em situação melhor. É um mundo governado pela mentira, pelas emoções negativas e pela cegueira espiritual. Um mundo onde as pessoas vivem não pelo amor, mas pelas maldições lançadas sobre elas por um ambiente perdido nas trevas, por uma sociedade adoecida. Mas, quando encontrarem os meus mensageiros e ouvirem suas palavras, vocês passarão a resistir ao mal e às leis deste mundo. Em vez disso, levarão para ele as leis e as bênçãos dos céus, a bondade, o amor, a
compaixão, a abnegação, a consciência e a oração. Ao despertar e fazer o bem aos seres que vivem no sofrimento, vocês estarão cada vez mais próximos do despertar e do reconhecimento da sua verdadeira natureza. E então, serão elevados ao paraíso. Cristo ressuscitou, vencendo a morte pela própria morte e concedendo a vida aos que estavam nos túmulos. Disse Sao Xiante, parafraseando uma oração cristã. É verdade. Todas as religiões falam disso, porque todas foram criadas pelos mensageiros de Tengri. Então por que as religiões vivem em conflito umas com as outras? E por que os padres queimavam os tambores dos xamãs? Isso acontece por causa da ignorância. A verdade é uma só, mas os sábios falam dela de maneiras diferentes. Já os tolos e os mal-intencionados se prendem a essas diferenças e procuram destruir todo aquele que pensa de outra forma. Isso é horrível! É mesmo, um verdadeiro pesadelo. Mas é justamente isso que ajuda as almas a se tornarem mais sábias, aprendendo a desmascarar a astúcia e as mentiras dos governantes e dos sacerdotes. Esse também faz parte do propósito de Tengri, impedir que as almas permaneçam na mesma ingenuidade infantil que tinham no paraíso. É como a história de Adão e Eva, que comeram a maçã? Sim, esse mito é muito parecido com o que acabei de lhe contar, mas ele está incompleto. Os sacerdotes sempre transmitem às pessoas apenas uma meia-verdade. Então, quem é o anjo caído? Esse também é um mito sobre a descida das almas ao mundo físico, onde elas passam a viver sob as leis do mal. Então quer dizer que somos todos demônios? De certa forma, sim. Todos nós participamos desse jogo do mal. Por isso, cada um precisa enfrentar o demônio que existe dentro de si para revelar sua natureza angelical. Por mais difícil que isso pareça, por mais que esse demônio tente incutir o medo de que você deixará de ser igual aos outros e será rejeitado e apedrejado por eles. O medo é a principal arma do diabo. É ele que nos mantém adormecidos. É o medo de perder o demônio que existe dentro de nós. Urai Mangalam, eu convido você para uma viagem às fontes da sabedoria. No lugar sagrado onde os mundos se unem, eu vou revelar a você os mistérios do caminho espiritual. Somente nos pontos importantes do ano, eu compartilho o poder ancestral com os escolhidos. Durante uma cerimônia especial, você vai receber uma iniciação pessoal nos mistérios dos 4 mundos. Um amuleto sagrado que realiza desejos como um gênio. Você poderá se conectar ao poder dos ancestrais, curar a sua linhagem e fortalecê-la por muitos anos. Até o encontro no lugar de poder. Na descrição do vídeo há links para encontrar os alunos do Xamã na sua cidade. Olá, meu nome é Arthur. Você não precisa passar pelas dificuldades sozinho. Passo a passo, vamos despertar o seu poder, restaurar a clareza, devolver a confiança e a luz que você merece há tanto tempo. Venha, confie. Estou aqui para ajudar você. Me encontre e juntos vamos percorrer esse caminho. Eu estava no limite. Era uma ansiedade constante, irritação e explosões com a criança. Eu me senti uma mãe terrível. Sempre trocando mensagens e conversando com o Arthur, consegui entender o que estava acontecendo comigo. Ele me deu passos tão simples que tudo começou a mudar em apenas alguns dias. Meu filho ficou mais calmo e eu mais feliz. Obrigada ao Arthur por isso. Estou esperando por você, querida.
Encontre-me pelo QR Code. O link está na descrição. Estou por perto para ajudar você. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os Espíritos de Luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.